Olá, bom dia, crianças do terceiro ano. Aqui é a tia Alessandra novamente, só que hoje eu vou passar aqui para dar orientação para vocês sobre uma atividade de geografia que nós vamos fazer hoje. Para isso, responder essas atividades, eu peço que vocês abram o livro, por favor, na página 44, item 2, a natureza faz escultura os agentes externos. Tá? O que é que nós vamos falar sobre isso? Aqui vai mostrar, na página 44 e 45, que os agentes externos, ou seja, que estão sobre a superfície da Terra, eles causam modificações no ambiente. E os principais são a água e o vento. Como assim? Através do movimento do vento e da água batendo nas pedras, causa-se um desgaste chamado de erosão. E essa erosão vai causar modificações no ambiente. Olha aqui, os ventos são capazes de transformar as formas da superfície terrestre, dando novas formas às rochas, sejam construindo paisagens como nos desertos. E o que acontece? Esse vento ele vai levando sedimentos muito pequenos que são lançados contra a rocha e vai modificando a rocha. Como exemplo, nós temos aí embaixo essa imagem de uma falésia na Bahia. O que é falésia? A falésia é um paredão inclinado, onde há o encontro brusco entre o continente e o oceano. Por que isso é possível? Porque a água do mar foi batendo nessa rocha e foi esculpindo ela, trazendo os sedimentos para baixo, tá? E formou-se esse paredão. Passando adiante, nós temos na página 46 algumas imagens aí mostrando que a ação das ondas do mar criou pequenas cavernas nessa primeira imagem aí, ó, na praia Cuevas del Mar, localizada na Espanha. Fez a formação de cavernas, porque o choque da água do mar com as rochas existentes no litoral provocou seu desgaste ao longo de muitos anos. Na próxima imagem, nós temos exemplos de cânion. O cânion do Rio São Francisco, aqui no Brasil, no estado de Sergipe. Olha que imagem linda. Eles são mostrados para formar que foram formados com o passar do tempo por causa do curso das águas do rio, onde houve um desgaste local pelo qual passa esculpindo a paisagem, formando o seu próprio curso. As chuvas também transportam partes da camada da superfície do solo e criam caminhos para que a água possa escorrer e se filtrar, abastecendo assim os rios e lagos. Esse movimento deixa marcas profundas no solo, e esse processo é mais percebido com facilidade nas áreas onde o solo não apresenta cobertura vegetal. Olha essa última imagem. O solo está praticamente descoberto e isso daí facilita grandemente o processo de erosão, ou seja, o desgaste do solo, porque vem chuvas muito fortes, vem ventos e vão levando partículas desse solo para outro lugar e vão abrindo essas valas aí, que são chamadas de erosão. Na página 47, o item 3 vai mostrar a ocupação das margens dos rios pelo ser humano. E aí vai falar que a ação do ser humano próximo aos rios, principalmente quando ele retira a vegetação natural das margens, contribui para que essas margens fiquem expostas e os rios também. Aí o que vai acontecer com essas margens? Elas vão cair devido à força das águas. Isso faz com que haja um excesso desses sedimentos, dessas rochas que foram caindo, dessas margens, dentro do rio, como areia, pedras e outros materiais, podendo causar o bloqueio do curso d'água. Vem falar também que a vegetação que se concentra na margem dos rios, ela é chamada de galeria ou mata ciliar. E quando essa mata ciliar é removida, ou seja, ela é retirada, o solo das margens podem sofrer erosão, o que faz aumentar o assoreamento do rio. O que é o assoreamento do rio? É o acúmulo de areia e de outros materiais no interior do rio. Aí o que vai acontecer? Isso vai prejudicar o curso do rio, deixando-o mais barrento. Em alguns locais ele pode até secar, ou seja, deixar de existir. Outra ação que pode interferir na existência dos bancos de areia é a construção de áreas de retenção de água, como por exemplo as barragens. E nós tivemos aí há pouco tempo o rompimento de uma barragem em Minas Gerais, onde houve um desgaste muito grande e as pessoas perderam casas, muitas pessoas perderam a vida, perderam muitas coisas e até hoje não foi possível reconstruir a maior parte do que foi perdido.
A recuperação e o reflorestamento da cobertura vegetal dessas áreas é que vão restabelecer a dinâmica do rio para que ele volte ao seu curso normal e vai evitar um problema ambiental. E aí onde eu quero chegar com vocês? Lá na página 50, exercício 6, antes de seguir. O exercício 6 pede para você diferenciar os agentes internos dos agentes externos que modificam o relevo. Então, como que você vai diferenciar? Você vai escrever quais são os agentes internos e depois você vai escrever quais são os agentes externos que modificam o relevo. No exercício 7, você vai determinar, ou seja, você vai escrever quais são as consequências da ação do ser humano ao retirar a cobertura vegetal das margens de um rio, ou seja, retirar a mata ciliar ou a galeria. O que é que acontece com as margens desse rio, com o próprio rio, a partir dessa ação humana? Na página 51, exercício número 8 nos diz o seguinte: a retirada de vegetação pode causar a erosão do solo nas margens dos rios. O agente natural causador dessa erosão é o vento, a água, o ser humano ou a vegetação. Você pode marcar um X assinalando a resposta correta. E no exercício 9, nós temos 4 imagens aí a seguir. E logo abaixo nós temos algumas dicas para nos fazer relacionar essas imagens às informações obtidas abaixo, tá? Aí nós temos aí imagens do Rio Amazonas, no Rio Amazonas, Serra do Mar, Vossoroca e Canoa Quebrada. E embaixo tem as alternativas mostrando a ação dos agentes externos e internos modificando esses ambientes, os quais você vai ler e vai relacionar de acordo com a imagem apresentada. Bom, na próxima aula eu volto corrigindo essas atividades, fazendo uma revisão do que nós estudamos para prosseguirmos. Continue seus estudos, não deixe de estudar, leia o texto com atenção, continue se esforçando porque você está crescendo a cada dia. Até mais, um forte abraço e um beijão para você.